No Porquê Entrevista de hoje, a gente trouxe duas pessoas para falar com a gente a respeito da escuta especializada. Um tema super importante aqui para a gente debater. Então, apresento para vocês e agradeço a presença da Maria Lúcia Neiva de Lima. Ela é presidente do GEPASSE, Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil. E a Giovana Leme, que é psicóloga e coordenadora da escuta especializada do GEPASSE. Grata pela presença de vocês e, como a gente sempre diz aqui, nós vamos direto ao assunto com as perguntas, né? O que é a escuta especializada, dona Neiva? Você foi direto ao assunto, mas eu vou fazer uma introduçãozinha no porquê. Por quê? Por que é que nós estamos aqui? Tudo tem um porquê. E esse porquê que vocês nos convidaram para fazer essa entrevista é de uma importância muito grande, porque divulga o nosso trabalho e a gente fica se perguntando por que eu estou lá? Por quê? Estou para falar do GEPASSE, que o GEPASSE é uma entidade que tem um porquê. E qual é o porquê do GEPASSE? É salvar crianças com câncer. Sim, e a escuta especializada vem como um complemento desse trabalho tão bonito, há mais de 30 anos, né? Realizado pelo GEPASSE em Sorocaba. Nós ficamos satisfeitos quando fomos indicados para que esse serviço fosse colocado no GEPASSE. Isso nos deixou contentes porque tivemos, então, um reconhecimento de como é feito o trabalho no GEPASSE de maneira ampla. E a escuta especializada veio no momento em que nós sabemos que existe a necessidade muito grande de amparar a criança e o adolescente em todos os âmbitos, não só na saúde física, que é o nosso caso, que é o câncer, mas também em todo esse aspecto que envolve a escuta especializada, que são as violências infantis. Infanto-juvenis, né? Porque tem muito jovem também. E termos sido convidados para que fosse implantado no GEPASSE, isso nos deixou até um certo ponto orgulhosos, porque é sinal de que o nosso trabalho está sendo visto como importante, não é? O trabalho dessa entidade que é o GEPASSE, importante para esse setor, que é de amparo à criança e ao adolescente. E, Giovana, como que a escuta acontece? Como que é o processo? A criança é encaminhada, o adolescente é encaminhado? Como que ela acontece na prática? A escuta, ela acontece, Fabiana, quando a criança relata, né, seja na escola, em casa, ou por algum conhecido, uma pessoa de confiança, ou quando há suspeita de uma violência, né, no caso a violência sexual, psicológica, a física e a institucional. Então, quando há suspeita dessa violência, o órgão que primeiro recebe a demanda, então, por exemplo, a criança relatou na escola, né, uma situação de violência. É encaminhado para nós a partir de um protocolo, né, com os dados da criança, com um breve relato daquilo que ela trouxe, e a gente faz a convocação para o atendimento. Então, a gente entra em contato com os familiares, convoca, faz o agendamento e iniciamos o acolhimento dessa família. Então, a criança, ela chega até o GEPASSE, né, ao setor de escuta especializada. Ela é acolhida por um agente de proteção social, né, um profissional capacitado na área de direitos humanos. Tá? Interessante. É feito esse acolhimento, a gente conversa um pouquinho com a criança, entende o que ela gosta, né? Conhece um pouquinho do meio dela, daquilo que desperta interesse, né? Para posteriormente falar sobre o assunto da violência, né? Porque é um tema tão delicado, né? Então, a gente não pode chegar assim já direto a esse assunto. Então, a gente, né, vincula com essa criança, inicialmente, para depois falar sobre a situação de violência. Muitas vezes, essa criança, logo quando ela já sabe, né, para que ela está lá no atendimento, ela já relata espontaneamente, e ela conta tudo. Muitas vezes, ela prefere também não contar, e nesse momento ela é respeitada, né? Isso é muito importante, a gente respeitar o momento da criança, aquilo que ela quer. E nesse momento a gente aproveita também para falar sobre a prevenção, né? A gente explica bastante sobre violência sexual,
né? Os toques, aonde pode tocar, onde não pode tocar. Esse cuidado que a gente tem com as crianças, que naquele momento, talvez ela não seja uma vítima, né? Mas ela pode levar essa informação para os outros colegas na escola, né? Ou em casa mesmo. Observar, né? Às vezes o lar, né? O lar, ela não é a vítima, mas ela acaba observando o comportamento, né? De pessoas próximas ali com os irmãos, né? Com os primos, enfim. Exatamente. Muito interessante. E quem que faz a escuta lá dentro, dona Neiva? Quem que atende as crianças lá dentro? Tem um corpo técnico especializado para isso? Sim, é uma equipe especializada através dos nossos psicólogos que são preparados para isso, né? Porque é muito delicado. Não pode ser ouvida de qualquer forma ou por qualquer pessoa, como a Fabiana explicou, a Giovana explicou, a criança primeiro tem que ter um pouco de intimidade com a criança. Ela tem que se sentir mais à vontade, senão ela não relata, não é? E precisa que seja. Então, isso é feito de uma maneira muito sutil e através das pessoas especializadas. E são usados, então, técnicas que elas têm, né? Isso a Giovana sabe falar melhor do que eu, através de bonecos, de pinturas, de uma forma que ela possa relatar aquilo que aconteceu, não se fala só da violência sexual. Quando se fala em violência, é mais a sexual, mas tem violência física, a violência moral, crianças que são xingadas, que são humilhadas, tem a violência física, crianças que apanham. Então, tudo isso tem que ser muito bem tirado da criança com cuidado, porque às vezes elas têm até medo de relatar. Não é? Do que venha depois, de um castigo, de alguma coisa que possa. Então, elas têm que saber que podem confiar, para que depois possa ser encaminhado para outros órgãos. Sim. E, por exemplo, assim, que tipo de público vocês atendem? Por exemplo, quem que é atendido por esse serviço, né? A gente citou aqui crianças e adolescentes. Tem uma faixa etária específica? Desde que a criança já tenha fala desenvolvida, a gente já consegue fazer o atendimento da escuta especializada, né? Então, a partir de uns 2 anos e meio, 3 anos, vai depender muito da criança também, né? Mas como a gente utiliza muito do lúdico, muitas vezes, né, brincando no desenho, ela acaba relatando a situação, né? Porque muitas vezes ela também não compreende a gravidade daquilo que está acontecendo com ela. Né, da violência. Então, na brincadeira, ela relata, né, ela faz um relato espontâneo, ela cita alguma situação que a gente identifica a situação de violência. Né? Mas a partir do momento que ela já tem a fala desenvolvida, a gente já consegue fazer esse atendimento. Então, a partir dos 2 anos e meio, mais ou menos, até 17 anos, 11 meses e 30 dias. Sim, quase né? 18. Os 18. Mas a incidência maior é de 6 a 11 anos. 11 anos, é isso que eu ia perguntar. Incidência maior, né, de crianças de 6 a 11 anos que acabam passando pela escuta especializada, né? E para vocês, eu acho que é importante dizer isso, né, para o nosso público. Qual a importância da escuta especializada para prevenir a violência contra crianças e adolescentes? Bom, a importância da escuta diretamente, quando está acontecendo, é fundamental, né? Não tem como dizer. E para prevenir, é justamente isso, a criança tomar conhecimento do que é, porque muitas vezes ela mesma não sabe que aquilo está sendo violência, não é? E muitas vezes é enganada, dizendo que aquilo é uma brincadeira, quando se trata de violência sexual, ou mesmo quando ela está sendo agredida, ela não sabe que ela pode ter recursos. E ela pode também prevenir outros, prevenir as outros coleguinhas de escola, como já foi dito aqui, ela pode aprender a identificar a violência. E isso é um fator decisivo para a prevenção. Que ela tendo conhecimento, ela sendo mais esclarecida para aquilo, ela vai poder divulgar isso e ajudar a prevenir, né? E como que uma criança pode receber
esse atendimento? Como que a gente falou, como ela pode passar, né? Como que ela pode receber? Ela recebe esse atendimento de forma aberta ou é só chegar lá? Eu tenho uma criança que eu acho que está passando por algum tipo de violência. Como é que é esse caminho, Gil? A gente recebe os encaminhamentos da rede de proteção, né? Escolas, como dito, conselho tutelar, delegacias. Então, quando há uma suspeita de violência, o primeiro órgão que precisa ser comunicado é o conselho tutelar, né? Porque ele precisa aplicar as medidas de proteção ou afastamento do agressor, do lar ou dessa criança. E aí, posteriormente, é encaminhado para a escuta especializada para nós realizarmos o atendimento. É importante que essa criança receba com maior prioridade possível o atendimento médico, né? O atendimento em saúde, quando é uma violência sexual, uma violência física, que isso pode trazer alguns agravantes para a saúde dessa criança. E a gente tem aí que desde 2021 existe esse serviço, esse trabalho tão importante, né? A senhora começou falando, né, de certa forma, do orgulho de receber isso, né? O que qualificou o GEPASSE a receber a escuta especializada? O que o GEPASSE tem de diferente? Não tem de diferente, eu acho que não tem nada, mas tem o trabalho que é feito, é um trabalho muito transparente, o trabalho do GEPASSE, né? Então, por nós sermos uma entidade beneficente e sem fins lucrativos, então isso já leva a ter uma confiabilidade maior em virtude do desenvolvimento que teve nesses 31 anos de hospital. E se tornou bastante conhecido, e é um hospital em que é necessário que haja sigilo. Sigilo não só, como nós estamos agora falando da escuta especializada, mas o sigilo com a doença mesmo. Porque nós não podemos, de dentro do hospital, estarmos revelando o que se passa, como é que é o caso da criança, se está grave, se não está grave, se tem previsão de vida, se tem uma expectativa de vida, se tem uma expectativa de morte. Isso tudo não pode ser comentado e a gente sabe que isso tem sido muito respeitado. Então, esse sigilo que o GEPASSE tem, talvez que seja também um fator que leve a isso, né? Porque é uma coisa que tem que ser um segredo muito grande, porque nós estamos, qualquer coisa que aconteça, está expondo uma criança, né? Sim, com certeza. Bom, a gente tem um espaço super pequeno aqui, né, dentro do nosso programa, porque é entrevista, mas eu gostaria de abrir espaço para vocês, se assim desejarem, né, fazer uma última colocação aí, de repente comentar algo que a gente não tenha perguntado, né? Eu vou pedir para vocês fazerem, então, para a câmera, se quiserem, né, dando um recado para a população, falando a respeito da escuta especializada. De minha parte, eu gostaria que todo mundo ficasse mais atento a isso, porque é um trabalho, é um plano de trabalho, é um serviço que é feito, que pode, inclusive, alertar o transgressor, o agressor, para que ele tome um pouco mais de cuidado, porque ele está sendo vigiado. Está sendo visto isso, não é? Então, é uma forma que a gente tem de um alerta também, porque temos que proteger muito a criança, porque você veja, com esse trabalho, muita coisa boa acontece. Uma criança que está nessa situação difícil e com medo de relatar qualquer coisa para que ela possa ser depois castigada por isso, ela fica inibida, e até quando a gente quando vai para um outro setor que não é o especializado, ela vai poder ser inquirida por muita gente, às vezes até por curiosidade. Um pergunta, daqui a pouco o outro pergunta, o outro também quer saber. Cada vez que ela contar, ela revive o problema. Então, é importante que haja um respeito muito grande com essa criança e que todos fiquem muito alertas, porque existe um trabalho alerta e vigilante sobre isso. Bom, chegamos ao fim de mais um Porquê Entrevista, com a presença ilustre, super bacana aqui, das representantes do GEPASSE, da escuta especializada. E agradeço muito aí a audiência de vocês, sempre acompanhando os nossos programas.
Para ficar melhor, marca o sininho aí, dá o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Até a próxima!